Oi, eu sou Luziana, Luli Brasil, e hoje vamos falar sobre a comemoração dos campos de concentração da Primeira Guerra Mundial. É uma continuação à história da imigração ucraniana ao Canadá. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, aproximadamente 80 mil canadenses ucranianos foram forçados a se registrar como estrangeiros inimigos, reportar-se à polícia regularmente e portar documentos de identidade emitidos pelo governo o tempo todo, ou seja, passar por humilhação, por perigo o tempo todo. Os naturalizados a menos de 15 anos foram excluídos. Outros 5 mil ucranianos, a maioria homens, foram colocados em campos de concentração onde passaram fome e trabalhos forçados, ajudados a construir alguns dos marcos mais conhecidos do Canadá, como o Parque Nacional de Banff. Lembra Banff? Que é lindo, maravilhoso. Acho que tá aqui. Ali, eu acho que é ali, não. Mas enfim, tem aí em algum lugar o Parque Nacional de Banff, que o povo vai lá, que tem umas montanhas e umas neve e tal, e um lago famoso, né? Então eles foram forçados a construir esse marco, né? Quando você vê um marco nacional lindo, maravilhoso, você imagina quem foi que foi forçado a construir aquilo ali, como por exemplo no Egito, né, que teve as pirâmides do Egito. Então no Canadá também teve o Banff, né? O Parque Nacional de Banff. Alguns morreram e muitos adoeceram ou sofreram ferimentos, claro, com certeza. Vieram atrás do sonho canadense e não tiveram muita sorte. Por muitos anos, o internamento de ucranianos no Canadá, junto com alemães, romenos, eslovacos, tchecos, húngaros e poloneses, foi um tabu raramente abordado nos livros de história, mas em 2005, né? Porque tem essa história de falar falar em mestiço, falar em negro, mas não fala dos brancos que vieram de outros países para trabalhar, para sofrer, para ser massacrado, dos pobres. Quando você é pobre, não importa se você é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, né? Você é pobre e as pessoas vão maltratar você. Eu tenho cara de pobre, não sou rica, com certeza, mas eu não deixo ninguém pisar em mim. Bora lá. Continua. E não quer dizer que faz diferença não deixar não, que esse povo pisa do mesmo jeito. Mas, em 2005, o parlamento reconheceu sua responsabilidade por esses eventos, aprovando a lei de reconhecimento de internação de pessoas de origem ucraniana. A lei também prevê o reconhecimento desses eventos por meio da educação pública e da promoção dos valores compartilhados do multiculturalismo, inclusão e respeito mútuo. Em 2008, de acordo com essa legislação, o governo do Canadá e várias associações canadenses ucranianas estabeleceram uma doação de 10 milhões de dólares americanos, conhecida como Fundo de Reconhecimento de Internamento Canadense na Primeira Guerra Mundial, para financiar projetos com o objetivo de educar os canadenses sobre esse assunto. Negócio de dinheiro no meio. Em junho de 2013, a Parks Canada abriu uma exposição permanente no Parque Nacional de Banff
sobre a história do internamento no Canadá durante a Primeira Guerra. A Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. O título desta exposição, de 305 metros quadrados, é Alienígenas, Inimigos, Prisioneiros de Guerra, Operações de Internamento da Primeira Guerra Mundial do Canadá, 1914 a 1920. E seu objetivo é aumentar a conscientização pública sobre o internamento de 8.579 estrangeiros inimigos no Canadá como prisioneiros de guerra em locais ao longo do país. No entanto, os críticos argumentaram que a exposição não foi longe o suficiente para abordar a culpa do governo canadense. Em 22 de agosto de 2014, no centésimo aniversário, da aprovação do Parlamento da Lei de Medidas de Guerra, a Associação Ucraniana Canadense de Liberdades Civis, juntamente com o governo do Canadá, revelou 100 placas em todo o país para comemorar o internamento de vários milhares de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. Padrões urbanos e rurais de assentamento. Em 1914, as províncias das pradarias foram marcadas por vários assentamentos rurais, estendendo-se desde a colônia original de Edna, agora Star, em Alberta, passando pelos distritos de Rosthern e Yorkton, de Saskatchewan, até as regiões de Dauphin, Interlake e Stuarburn, de Manitoba. Enquanto a maioria dos ucranianos escolheu a propriedade, alguns se tornaram trabalhadores assalariados em indústrias de recursos em lugares como Crow's Nest, Pass, Alberta, Cape Breton Island, Nova Escócia e norte de Canadá. Durante o século XX, imigrantes dos blocos rurais também começaram a desenvolver comunidades urbanas ucranianas em várias cidades canadenses. Hoje, Edmonton tem, de longe, a maior comunidade desse tipo, de verdade, eu vi. Em 2016, 12 a 16% dos moradores de Edmonton, Winnipeg e Saskatchewan tinham herança ucraniana, em comparação com apenas 2,5% em Toronto, que, no entanto, tem uma população ucraniana canadense de mais de 144 mil. Também, em 2016, 51% dos canadenses ucranianos residiam nas províncias da Pradaria, que são Manitoba, Saskatchewan e Alberta. 27,7% moravam em Ontário e 16,8% na Colômbia Britânica, British Columbia, e apenas 3% em Quebec. Dos 1.359.655 canadenses que relataram origens ucranianas, 273.810 relataram ucraniano como sua única origem étnica e outros 1.800.000
85.845 relataram ascendência ucraniana parcial, porque já teve muita mistura, né? Deixa eu pegar aqui para não me perder dos padrões urbanos e rurais. Continuando a história, espero terminar esse. Então, a vida econômica. Então, a gente já teve o vídeo, a comemoração nos campos de concentração, os padrões urbanos e vida econômica, né? Vida econômica. Os outros vídeos são a visão geral, história, imigração e liquidação, e o outro é a história da imigração ao Canadá, Holodomor, uma tragédia ucraniana. Vamos lá na visão econômica dos ucranianos no Canadá, né? Os ucranianos se estabeleceram inicialmente com capital limitado, tecnologia ultrapassada e nenhuma experiência com agricultura em larga escala. Os altos preços do trigo durante a Primeira Guerra Mundial levaram à expansão baseada no trigo, mas durante a década de 1930 prevaleceu a agricultura mista. Desde a mecanização da Segunda Guerra Mundial, a agricultura científica e a emigração, movimento para uma parte diferente de um país ou território, nos blocos ucranianos têm desenvolvido paralelos em outras partes do oeste rural do Canadá. Os homens assalariados ucranianos encontraram empregos como trabalhadores ucranianos mineiros e trabalhadores ferroviários e florestais. Suas contrapartes femininas tornaram-se empregadas domésticas, garçonetes, ajudantes do hotel. Serviço doméstico no Canadá, né? Se vocês quiserem ver aí, mas não vou ver não. A discriminação e a exploração radicalizaram muitos trabalhadores ucranianos como grupo. Os ucranianos se beneficiaram da diversificação e especialização ocupacional somente após a década de 1920. O ensino foi a primeira profissão a atrair um número significativo de homens e mulheres. Em 1971, a proporção de canadenses ucranianos na agricultura havia diminuído para 11,2%, ligeiramente acima da média de canadenses e de trabalhadores para 3,5% da força de trabalho masculina ucraniana. Em 1991, os ucranianos permaneciam sobre-representados na agricultura em comparação com os canadenses como um todo, mas estavam bem distribuídos em todo o aspecto econômico, incluindo as categorias mais prestigiadas e semiprofissionais e profissionais. Tudo isso eu não sabia, tá vendo? Com a integração ucraniana, a sociedade canadense tornou-se cada vez mais difícil determinar se ou como a etnia afeta os padrões ocupacionais e de carreira das gerações mais jovens nascidas no Canadá. Vida social e comunidade. Os primeiros assentamentos de quarteirões e enclaves urbanos ucranianos amorteceram o ajuste dos imigrantes, mas não conseguiram evitar todos os problemas de deslocamento. As associações culturais e educativas locais, modeladas segundo os modelos galego e bucovino, mantinham o interesse pela pátria e orientavam os imigrantes sobre o Canadá.
A comunidade ucraniana canadense existente ajudou no ajuste de imigrantes entre guerras e pós-guerras. Também estendeu ajuda material e moral a várias causas humanitárias e políticas na Ucrânia, incluindo esforços de construção do Estado após a independência. O povo vinha e ficava mandando dinheiro para lá. As organizações nacionais surgiram nos anos entre guerras após a pró-comunista Associação Urbana de Trabalhadores e Agricultores e Templo UFTA, criada em 1924, o LFTA, atraiu os desempregados da década de 1930. A Liga Ucraniana de Autossuficiência, criada em 1920, e a Irmandade Católica Ucraniana, criada em 1932, juntamente com suas afiliadas feministas e juvenis, representavam leigos ortodoxos e católicos. Além disso, as organizações introduzidas pela segunda onda de imigração refletiam as tendências revolucionárias ucranianas na Europa. O pequeno conservador monárquico United Hetman Organization, estabelecido em 1934, foi contrabalançado pela influente Federação Nacional Ucraniana Republicana Nacionalista do Canadá, estabelecida em 1932. Aí essa história está ficando tão chata. Bora lá. Mas é uma descrição dos fatos, Apesar das tensões, todos os grupos não comunistas divulgaram a pacificação polonesa e o terror stalinista na Ucrânia na década de 1930. A ULFTA criticou o domínio estrangeiro no oeste da Ucrânia, mas tolerou os expurgos soviéticos e a fome artificial de 1932 e 33, conhecida hoje como Holodomor, que eu fiz um vídeo sobre isso. Vou colocar no final do vídeo o link para esse vídeo. Que matou vários milhões de pessoas. Sua sucessora, a Associação dos Canadenses Ucranianos Unidos, criada em 1946, declinou constantemente, primeiro com a Guerra Fria e depois com o colapso da União Soviética. Em 1940, para unir os canadenses ucranianos por trás do esforço da Guerra Canadense, organizações não comunistas formaram o Comitê Canadense Ucraniano, conhecido como Congresso Ucraniano Canadense desde 1990, que foi criado em 1990. Vejam bem, eu vou explicar rapidinho, mas vocês vão entender quando assistirem o vídeo. A ULFTA não ajudou a Ucrânia muito, porque era do Partido Comunista, e a turma comunista era da União Socialista Soviética, assim. Não tem nem lógica, é um socialista comunista, enfim. E era justamente eles que estavam sendo um problema, e atualmente estão sendo, para a Ucrânia, Então, o que adiantava uma sociedade que não vai ajudar as pessoas. Assim, eu estou mandando dinheiro para minha família lá, mas não vai chegar lá, Não vai chegar porque eu estou com uma turminha que, em vez de ajudar, está trabalhando. Eles fingiram, eles toleraram esse período da fome artificial da Ucrânia, Então vocês assistem, depois que vocês vão entender.
né? Então vamos lá. E essa história essa forma artificial deveria ter sido comparada com o Holocausto, e não foi, né? Porque não tem poder, não tem força, não teve força nem da associação, né? Quando a união faz a força, quando várias pessoas se unem para manter, como a turma que passou pelo Holocausto, se uniu para manter as palavras de que sim, existiu sim, não adianta negar, existiu sim, aí fica apertando essa tecla direta, nunca será esquecido, mas quando surge uma turma que é a favor daqueles que oprimiram, realmente fica difícil, né? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso relato. Então tornou-se uma superestrutura de coordenação permanente com objetivos políticos, como a admissão de refugiados ucranianos depois de 1945, apoio ao multiculturalismo e projetos patrocinados pelo Canadá na Ucrânia independente. As principais organizações introduzidas pela terceira onda de imigração foram a intensamente nacionalista Liga Canadense para a Libertação da Ucrânia, estabelecida em 1949. É bom entender que isso aí teve luta para chegar nessa formação dessas ligas, né? Agora a Liga dos Ucranianos Canadenses. E PLAST Canadá, um grupo de jovens escoteiros estabelecido em 1948. Ambos os grupos mantêm laços com ucranianos que pensam da mesma forma em todo o mundo, que existe ucraniano também no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo tem, né? Na década de 1970, a Federação Canadense de Profissionais e Negócios Ucranianos, estabelecida em 1965, foi politicamente significativa e foi capaz de garantir benefícios públicos para a comunidade ucraniana. O Instituto St. Petro Mohila, fundado em 1916 e localizado próximo à Universidade de Saskatchewan, abriga atividades culturais para a comunidade ucraniana canadense de Saskatoon, oferecendo residência para estudantes universitários de descendência ucraniana. O Instituto também oferece cursos de verão sobre língua ucraniana, literatura, arte e história. Interessante, viu? Não se deve perder o idioma, deve manter, para manter a hereditariedade. O Centro Cultural Ucraniano de Toronto até vender seu prédio em 2013. Ou seja, fizeram tudo isso, inclusive o Centro Cultural Ucraniano. Aí terminaram vendendo o prédio. Os portugueses tinham um Centro Cultural Português, eu não sei se continua, mas dizem que estava para vender o prédio. É um problema, né? Sediou vários eventos culturais para a comunidade ucraniana canadense de Toronto e abrigou os escritores do jornal nacional ucraniano canadense Romin Ukraini, Ukrainian Echo, o Eco ucraniano, né? E a Associação da Juventude Ucraniana do Canadá. Cursos de inglês e atividades culturais para ucranianos canadenses ucranianos recém-chegados a Toronto são agora realizados na Catedral Ortodoxa Ucraniana de St. Volodymyr. Os canadenses ucranianos publicaram cerca de 600 jornais e periódicos, a maioria dos quais defende uma filosofia religiosa ou política particular. Veja a escrita ucraniana, né? Cada vez mais, as gerações nascidas no Canadá não consideram mais a imprensa étnica relevante, mas ainda há um interesse saudável em assuntos ucranianos.
há interesse saudável neste assunto e em assuntos ucranianos. As publicações bilíngues e em inglês compensam o declínio de leitores de língua ucraniana. Assim, é um problema, né? Significa que pouca gente fala, assim, que as pessoas, com o passar do tempo, estão perdendo a língua, né? A língua religiosa a gente vai falar no próximo vídeo, ok? Obrigada por terem assistido, beijos e fiquemos com Deus.